boa tarde a todos. Acho que, ao contrário dos meus demais colegas de painel aqui, a maioria dos senhores não sabe quem eu sou, né? Eu sou famosa neste meio como os meus colegas aqui. O meu nome é... Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo o convite de estar aqui, agradecer a CBDR, agradecer em especial ao Dr. Wilson do Grupo Fleury, não só pelo convite, mas pelo conhecer o grupo hoje, que foi extremamente relevante para a gente. Também sou advogada, estamos uma sequência de advogados aqui, o Rodrigo também é advogado. Vamos ver se é verdade, né, o que o Sanemberg falou, se a gente consegue encadear um discurso também sem um PowerPoint. Renato já conseguiu, vamos ver se eu consigo igualmente. Então, meu nome é Simone Freire, eu sou diretora de fiscalização da ANS, eu sou diretora da agência desde 2014. Eu hoje sou a diretora mais antiga da composição de colegiada, que tem mais tempo de experiência naquela mesa, né, no processo de tomada de decisão colegiada. E sou da fiscalização desde que entrei. E durante muito tempo, no primeiro mandato principalmente, gastei muito tempo arrumando a minha estrutura administrativa de fiscalização, porque o meu alvo é fiscalizar a operadora de plano de saúde, que os senhores sabem, acompanham na mídia o tempo todo, um recorde de reclamação em alguns lugares. As pessoas demandam muito a agência nesse aspecto. Eu tinha uma bagunça, na verdade, quando lá entrei. Também vamos, na semana que vem, uma menção honrosa no prêmio da FGV Direito à resolução 388 que colocamos na agência, que exterminou o passivo de processos sancionadores. E temos também um canal eletrônico de intermediação de conflitos entre beneficiários de plano de saúde e suas operadoras, antes de criar uma multa, um auto de infração efetivamente. Mas comecei como diretor, na verdade, a gente não importa o nome da diretoria, do que você se ocupa, porque o que você faz é votar em tudo. Então você se dedica com maior seu tempo, maior da sua experiência ao processo de trabalho qual você é responsável diretamente, mas quando senta na mesa numa diretoria colegiada, eu tenho que saber e entender cada uma das matérias que é colocada ali, porque eu voto e tenho responsabilidade de voto em todas as matérias. Eu passei a me aproximar um pouco mais dos prestadores de serviço no ano de 2016, quando eu liderava o termo de ajustamento de conduta da Unimed Rio. Não sei se tem bastante gente do Rio ou não, mas a Unimed Rio enfrenta um problema muito grande, e tinha uma particularidade imensa na ação regulatória frente à Unimed, justamente em função do local onde ela estava, do estado, da dependência dos prestadores municipais, da verba que era repassada pela Unimed mensalmente. Então, lá naquele momento, quando comecei a discutir o termo com o Ministério Público e a Defensoria, ficou absurdamente claro, logo nas 2 primeiras semanas, que se nós não trouxéssemos os prestadores de serviço para ser parte dessa decisão, dessa tomada de decisão, a gente não ia ter sucesso nenhum. E foi justamente essa chamada e o compromisso dos prestadores, tanto os hospitais, clínicas e laboratórios lá credenciados à Unimed Rio de Janeiro, que fez com que o termo acontecesse, que ela esteja operando até hoje. O maior sacrifício foi feito através dos prestadores. Então, a partir dali, comecei a me aproximar um pouco mais. O meu trabalho meu dia a dia é bastante distante dos senhores, e a regulação da agência também não é inteiramente focada em prestador. Nós somos uma reguladora de planos de saúde, mas sem qualquer desconhecimento de que sem os prestadores não haverá um sistema que regulamos, né? Na verdade, a prestação da saúde pode existir até sem a operadora, mas sem o resto ela não vai existir de maneira nenhuma. O tema do nosso painel aqui, o novo governo e os impactos na saúde, vai ser repetitivo, então, porque eu tenho também que ser otimista, mas sou otimista mesmo. Eu realmente acredito que a gente tem muito para melhorar. Num ambiente como o nosso, acho que é regulado, é essencial para manter o otimismo, a permanência, e assegurar que as agências reguladoras mantenham a sua autonomia técnica. Para a gente é muito importante. Somos agência reguladora, não somos agências de governo, somos de Estado.
né? Essa estrutura, esse formato de agência reguladora, ela já é justamente constituída dessa forma para que não haja uma interferência direta de um modelo A, B ou C de governo. O que não quer dizer que o órgão regulador deve se rebelar ou se afastar do governo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Nós temos sim que estar alinhados, mas nós temos que poder tomar a melhor decisão técnica para um determinado setor, porque é para isso que a gente é pago, né? Nosso papel ali é medir o impacto de uma regulação no setor. No nosso caso, nós temos que medir no plano de saúde, no hospital, na clínica, no laboratório e no beneficiário. Em cada um deles, uma norma impacta de uma forma absurdamente diferente. Nós temos que ter capacidade técnica de fazer essa medição e ponderar essa medição para o bem maior ser alcançado em frente a tudo isso. Coisas que um ambiente de instabilidade jurídica não permite, né? Quando a gente tira esse tipo de tomada de decisão e leva para um ambiente totalmente político, a gente não consegue mais assegurar esse nível de tecnicidade no que faz. E por que é relevante? Primeiro, para dar previsibilidade a todos vocês que são componentes desse setor. Vocês precisam poder saber o que vai acontecer e para que lado se caminha. E quem mais precisa saber disso? Quem vem investir o dinheiro aqui. Se ele não souber que existe uma certa independência, que essa independência é técnica e que há previsibilidade sobre o que se faz, né, não vai colocar o dinheiro aqui. Eu não investiria num setor tão sensível como é a prestação do serviço de saúde, se for volátil a tomada de decisão. Se eu não souber de onde essa decisão está vindo, eu preciso ter essa certeza. Então, eu creio que pela linha do governo eleito, nós vamos ter sim um ambiente de mais estabilidade, tomada de decisão técnica, autonomia. Eu espero que seja dessa forma, eu espero que seja assim, que a condução caminhe para que a gente possa cada vez mais gerar esse tipo de confiança aqui. Nós conseguimos gerar confiança através dessa previsibilidade. Eu ouvi o Renato falar aqui da aproximação com a sociedade, né? Nós temos uma agência reguladora de vários instrumentos de interação com a sociedade, e eu fiquei pensando, enquanto você falava, fiquei pensando assim, se eu fizer uma consulta muito direta à sociedade sobre plano de saúde, assim, nós o que queremos? Queremos plano, e o que queremos? Não pagar caro. Então, esse é o tipo de resultado que a gente não tem muito como lidar, pela especificidade do nosso produto. É muito difícil explicar para a parcela da população que é caro, né? Que o plano privado de assistência à saúde é caro. Nossas tomadas de decisões, na verdade, quanto mais regulação, mais caro deixamos esse produto a cada dia. Menos regulação talvez também seja uma resposta interessante para esse mercado, apenas aquela necessária, aquela mais voltada, aquela mais indutora. Eu gosto mais de ações indutoras do que punitivas, né? Então, é isso que esperamos. Eu acredito que esse mercado ainda é muito pequeno, parece que não. 47 milhões de beneficiários no plano médico assistencial, e temos agora 24 milhões de pessoas nos planos exclusivamente odontológicos. Mas umas podem estar nas outras, né? Não dá para simplesmente somar esse número e falar 70 milhões de pessoas para vocês, porque a repetição de vínculo nisso é pouco, né? Nós temos 206 milhões de pessoas no Brasil, é pouco desprezível, calma, né? 12,5% do PIB é a nossa agência também, não é pouco assim, esse setor na economia, mas há espaço para mais. Há espaço para que mais pessoas entrem nesse mercado, há desejo da população de entrar, né? Várias pesquisas são feitas, ainda se mantém como o terceiro objeto de desejo da população brasileira um plano de saúde privado, né? Ter acesso a hospitais, laboratórios que na maioria das vezes a população não tem. Há espaço para que isso aconteça, há capacidade de absorção pelos hospitais, clínicas, laboratórios instalados no país. É possível atender mais população através de um vínculo privado. Então, eu acredito que há muito que se fazer nesse caminho, com a ajuda do órgão regulador, não com a oposição dele, com a aproximação do regulador de todos os interessados, não apenas a uma parte deles, para que a gente consiga viabilizar cada vez mais esse crescimento,
tentando atuar na redução do custo, né? A grande reclamação de custo que as empresas de plano de saúde fazem, elas têm vários culpados pelo grande custo, né? Mas um que recorrente, eu trabalho na ANS desde 2012, vai fazer 17 anos de ANS o ano que vem, é a incorporação de novas tecnologias, né? É sempre colocado como um grande fator de, meu Deus, por que encarece tanto? Na verdade, é muito mais a frequência do que a incorporação de tecnologia que faz a elevação do custo. Né? Hoje aqui fiz uma visita ao Grupo Fleury, né? Fui guiada aqui pelos experts do Dr. Wilson, e foi muito interessante porque nessas conversas, a gente como advogado, não é médico, né? A minha tomada de decisão é regulatória, né? Eu sou uma reguladora, preciso ter contato com outras coisas. O processo de incorporação de tecnologia na agência, esse vai ser meu terceiro rol agora, a cada 2 anos que nós elevamos isso. Eu posso dizer aos senhores que ele só vem melhorando. Todo mundo vai dizer que ainda é muito ruim, eu vou concordar em partes com isso, mas melhorou muito. O que eu já passei lá para entender uma incorporação, hoje vem melhorando cada vez mais. Hoje que entendi o quanto falta de informação para essa tomada de decisão, né? Quanto quem assina, quem vota lá no final precisa saber desses meandros, desses meios de como essas coisas acontecem, que foi possível hoje aqui conhecer, vendo o grupo trabalhar, o quanto de investimento é feito por cada um, né, para a excelência, para a implementação da qualidade, que isso não necessariamente altera o custo, porque temos um ganho e ao final de um tempo, além do ganho de eficiência e qualidade, ao final do tempo, uma redução do custo, né, pela precisão, pela melhora do que é prestado. Nós vamos ter, ao final, a redução desse custo. Estamos muito distantes, né? Precisamos nos aproximar nisso. Vamos começar agora a incorporação. A discussão sobre a incorporação de um novo rol começa agora já em janeiro de 2019. A RN foi aprovada na última reunião de diretoria colegiada. Ela criou critérios para o pedido de incorporação de novas tecnologias ao rol, ainda utiliza o Form SUS, o doutor Wilson já reclamou sobre o Form SUS, já falei para ele, precisamos então, vocês precisam manifestar esse descontentamento para a gente poder ver o que pode fazer para uma entrada de uma outra forma, que siga os requisitos da nova RN, porque ela estabelece umas questões muito mais técnicas, justamente para quando chegar para a tomada de decisão do diretor, esse tipo de resposta já esteja pronta para mim, eu não tenho que eu pesquisar depois. Então, eu espero que isso facilite essa incorporação para que ela também se expanda, tendo hoje que ficar restrito a um rol sem inovação em saúde, também tem perda de qualidade para o paciente. Então, acho que isso também vai facilitar. Vocês, todas as entidades todas podem procurar os diretores da agência, estamos aptos todos a lá receber e ouvir contribuições para que a gente possa fazer uma regulação que ajude esse setor a crescer, porque qualquer setor que cresce ajuda o país a crescer e a gente precisa ter muita gente trabalhando para que o país cresça, para poder sair daqueles índices que o doutor Sandberg mostrou no início, né? Para que a gente não corra risco de oscilar naqueles gráficos mais uma vez. A gente precisa estar todo mundo comprometido com o crescimento, com segurança e com estabilidade. Vou passar a palavra para o meu colega aqui e vou ficar à disposição de vocês depois. Muito obrigada.